Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no Visão 360. Está começando a edição de hoje aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje, no Visão 360, vamos falar sobre o burnout e os impactos da pressão por produtividade na saúde mental dos trabalhadores. A busca constante por resultados, o acúmulo de tarefas e a cobrança por alto desempenho tem levado milhares de profissionais a quadros de esgotamento físico e emocional. Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno associado ao trabalho, a síndrome de burnout tem se tornado um dos principais desafios para empresas, gestores e trabalhadores. O avanço da hiperconectividade, a dificuldade de desconexão fora do expediente e a cultura da alta performance também levantam questionamentos sobre os limites entre produtividade, bem-estar e qualidade de vida. O debate analisa como identificar os sinais de esgotamento, os impactos do burnout nas relações de trabalho e a importância de ambientes organizacionais mais saudáveis e humanizados. Também estarão em pauta as responsabilidades das empresas na promoção da saúde mental e as estratégias para prevenir o adoecimento no ambiente profissional. Para falarmos sobre este cenário, o Visão 360 conversa daqui a pouco com a psicóloga Denise Milk, especialista em saúde mental no trabalho e burnout. Mas antes da nossa pauta específica, vem aí os destaques do dia, no Momento 360. Um levantamento divulgado pelo Observatório das Metrópoles mostra que mais de 10 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil entre 2021 e 2025. A taxa de pobreza caiu para 18,4%, o menor índice da série histórica iniciada em 2012. Segundo os pesquisadores, a melhora está relacionada principalmente ao aumento da renda do trabalho e à expansão do emprego. Apesar do avanço, o estudo alerta que a desigualdade continua elevada, com os 10% mais ricos ganhando, em média, 16 vezes mais do que os 40% mais pobres da população. As diferenças regionais também permanecem marcantes, especialmente entre Norte, Nordeste e as demais regiões do país. Autoridades de saúde do Rio Grande do Sul investigam o primeiro caso suspeito de ebola em um homem de 64 anos, que esteve recentemente em Uganda, na África. O paciente foi atendido em Novo Hamburgo e apresentou sintomas compatíveis com a doença. Embora um teste tenha confirmado malária, o caso segue sob investigação por precaução. Amostras foram encaminhadas para análise da Fiocruz, que é o Laboratório Nacional de Referência. Equipes de vigilância monitoram pessoas que tiveram contato com esta pessoa. E uma nova onda de frio deve atingir o Rio Grande do Sul na próxima semana. Após a passagem da chuva, uma massa de ar polar avança sobre o estado e promete derrubar as temperaturas, principalmente entre segunda e terça-feira. As regiões da Campanha, Oeste, Sul e Serra devem registrar as menores marcas, com possibilidade de mínimas entre -2 e -5 graus Celsius em alguns municípios. A previsão também indica geada no interior do estado. Em Porto Alegre, os termômetros podem marcar entre 6 e 7 graus nas madrugadas. Apesar do frio intenso, meteorologistas afirmam que o fenômeno é considerado típico para o mês de junho. Portanto, atenção, está chegando frio.
Vamos ao intervalo e já voltamos falando sobre burnout. O que é? Por que tem se acentuado tanto o número de casos? E o que fazer para prevenir? Como fica a empresa que constata um funcionário com burnout? É rapidinho, nós voltamos. Visão 360 fala hoje sobre burnout, principalmente depois que o uso de telas ficou tão frequente e cada vez maior por parte da população, né? Eu duvido, você que está nos acompanhando, todos que vivem nesta sociedade moderna, que não dependam deste aparelhinho aqui, por exemplo, ou do notebook, ou fica sempre de olho na tela da TV, de repente. Só que isso pode impactar no trabalho, na produtividade, logicamente, assim como na vida pessoal. Vamos falar dessas consequências, das causas, é claro, também. Reforçando, a nossa convidada de hoje é a Denise Milk, psicóloga especialista em saúde mental no trabalho e burnout. Deixa eu lhe perguntar, o burnout, para a gente partir já deste assunto, né, da síndrome, é isso, de burnout? Sim. Ela é uma coisa que certamente não surgiu agora, mas dá para dizer que nos últimos tempos ela acentuou muito mais os casos? Sim, não só o burnout, mas as doenças mentais de modo geral. A gente pode dizer que a nível mundial nós vivemos uma epidemia de doença mental. E aí cabe revisitar o conceito do que é saúde mental. Saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, é viver numa condição de bem-estar. Então, o que esse conceito nos sinaliza é que o formato que nós estamos vivendo hoje não é um formato saudável, né? Nós hoje aprendemos a viver de forma desconfortável e entender que é normal. Só que a exposição contínua a esse desconforto vai levar ao adoecimento. O burnout é um esgotamento em relação ao trabalho, né? É uma doença criada e que tem sintomas diretamente associados ao esgotamento pelo trabalho. Mas a gente vai ter outros sintomas também relacionados ao ambiente de trabalho, que é a ansiedade, né? Então, nós estávamos conversando, né, sobre a necessidade de estar olhando o telefone. Nem sempre a gente tem a necessidade, mas a gente sempre está com uma pré-ocupação que haja uma demanda, que haja alguma necessidade. A gente não se conecta mais com o presente, a gente está sempre atento ao que está por vir ou o que não está posto, né? O mais comum entre as pessoas é que numa conversa como essa, as pessoas estejam muitas vezes se olhando, mas a cabeça está longe, ela já está pensando no que está por vir, nas próximas demandas, no que acontece. E nós precisamos estar presentes para viver bem, né? A gente precisa desfrutar do presente. Então, olha que bênção, nós estamos os dois trabalhando com saúde, vivendo esse momento de troca. A gente perdeu essa capacidade de conexão, né? A senhora diria, então, que o ser humano, ele vive com um certo sofrimento, alguns casos com muito sofrimento, de repente, e levam aquilo no dia a dia. Exatamente. Isso é cruel de pensar assim, né? Nós fomos perdendo a capacidade de liderar as nossas histórias. Então, nós vivemos cercados por um universo que nos exige uma série de demandas. É como se nós tivéssemos que dar conta de muitas coisas, só que a gente vai se perdendo de si. Porque cada um de nós tem determinadas forças, determinadas fraquezas. Eu trabalho em empresas e uso de forma didática, todo mundo tem um kit coisa boa e um kit desgraceira. E a gente precisa ir criando na vida encaixes que a gente tecnicamente chama de sinergias, né? Nós precisamos fazer escolhas que nos façam bem. Nós precisamos escolher lugares que nos traduzam para morar, lugares que tenham sinergia com as nossas características para trabalhar. Agora, Dia dos Namorados, escolher um par para desfrutar da vida que tem a ver conosco. E quando esses encaixes não são saudáveis, vem a dor, né? Vem o desconforto. E eu não posso normalizar o desconforto, né? As emoções, elas nos dão dados de que as coisas não estão bem. E a gente tem que olhar para elas. Assim, de uma forma prática, deixa eu explorar aqui, a gente já parte mais sobre a questão das telas, da tecnologia, mas a pessoa, ela, nesse sofrimento, ela manifesta que sintomas para dizer assim, que pode ser burnout ou pode ser
ansiedade, enfim? A primeira premissa é, eu mais me sinto bem do que me sinto mal, ou mais me sinto mal do que me sinto bem? Pois então... Esse é o primeiro ponto. Eu fico pensando se as pessoas têm condições de responder isso aí. Pois é, porque nós estamos expostos a um mundo desconfortável e parece que esse é o normal. Mas não é o normal, tá? Tu tá mais vivendo em desconforto, mais tu te sente tenso, nervoso, ansioso do que te sente feliz, em paz, tranquilo, tem coisa errada. É hora de revisitar as escolhas. Mas sintomas gerais, normalmente vão ter alterações em 3 grandes pontos: humor, sono e apetite. Essas alterações se mantendo com determinada frequência, elas são sinais de que há um adoecimento mental. O apetite é, no caso, parar de comer ou comer demais? Ambos. Ah, tem os dois lados. Ambos. Dormir demais, né? Tá sempre cansado, hipersonia ou insônia. O humor, né? O burnout associa-se muito à questão da perda da tolerância. Aquela pessoa que está sempre no limite, muito irritadiça, muito desconfortável, que transborda com facilidade. Se sentir despersonalizado, né? Dentro do burnout, parece que não sou eu que estou aqui. A pessoa vai perdendo a capacidade de conexão com a atividade, fica meio zumbi trabalhando. Aquela síndrome do domingo à noite, né? Agora, puxa, eu tenho que voltar para lá e aquilo causa desconforto. E o corpo vai traduzindo também, né? Quando eu excedo a dimensão do que é possível suportar emocionalmente, o meu corpo começa a trazer dores de cabeça, dores na coluna, Pois então, baixa de imunidade. eu ia lhe questionar isso porque uma dor de cabeça é um sintoma que eu duvido que 100% das pessoas não tenham tido. Mas até que ponto uma dor de cabeça é um alerta, até que ponto um cansaço é um alerta. É possível se medir isso? Um profissional tem condições ou é a pessoa mesmo que tem que saber, não, eu não estou bem? É muito importante que nós tenhamos esse olhar, né? A metacognição é a capacidade de pensar sobre os nossos pensamentos. Observem como vocês vêm se sentindo, como a pessoa, o que tem ocupado a cabeça, as emoções dessa pessoa. Esse é o primeiro sinal, né? Porque tem muitas pessoas que sucumbem ao sofrimento em silêncio, né? A gente sabe que a doença mental mata, o suicídio, ela é o extremo do adoecimento mental, né? Então, é muito importante que tu possa falar sobre isso. Falar para as pessoas que são da tua rede de relação, no primeiro momento, na tua empresa, com a tua liderança. E, na medida que entender necessário, quando essas conversas não resolvem, buscar o apoio especializado. Profissionais que tratam da saúde mental são psicólogos e psiquiatras. E essa busca precisa ser feita. Hoje em dia, como a gente falava, esse companheiro aqui, ele faz parte da nossa vida como nunca, né? Inclusive, tem gente que dorme com ele. Não faço isso. Procuro não acessar momentos antes de dormir. Eu sigo algumas regras, mas nem sempre é possível. As empresas fazem uso cada vez mais também, porque a gente leva trabalho para casa. Como é que a gente pode conviver com este companheiro aqui sem que ele me prejudique tanto e é o nosso foco principal? Primeira questão é ter clareza da liderança da tua história, né? Afinal, que vida tu quer viver? Eu sempre provoco, eu trabalho com desenvolvimento de lideranças nas empresas e a primeira premissa é: que vida tu quer viver? Nesse tempo que tu tem no planeta, que experiência de vida tu quer ter? Que relacionamentos tu quer ter? Que trabalho tu quer ter? Que propósito final? O que tu quer ter feito do tempo que tu tem nesse planeta? Que impacto que tu quer deixar? Quando eu entendo qual é o meu ponto de chegada, eu começo a ter clareza do que compõe para que esse ponto de chegada aconteça. E eu também vou começar a ter clareza do que não compõe, né? Então, é muito importante para que qualquer pessoa viva bem que ela construa um equilíbrio, que ela tenha tempo para dormir bem, para se alimentar bem, para se hidratar, porque isso são aspectos básicos para a performance profissional, por exemplo, né? Para cuidar da sua saúde física, fazer atividades físicas. É muito importante que as pessoas tenham qualidade de relações. Um dos últimos estudos da Harvard traz que a felicidade ela está diretamente relacionada à qualidade das conexões humanas. Então, esse aparelhinho aí tem nos afastado das pessoas. Nós, muitas vezes, estamos mais perto de quem está longe do que perto de quem está perto.
Então, às vezes, a gente está mesmo em ambientes e a gente mantém a distância porque a gente não se conecta com profundidade. E o ser humano se nutre das relações. Então, no momento em que eu não consigo ter uma troca, olhar no olho, me conectar emocionalmente, eu não me abasteço emocionalmente. E é como uma conta bancária. Se eu só saco, nós vamos ter um impacto de débito ali, de saldo negativo, que se repercute depois na saúde física e mental também. Então, é refletir sobre escolhas, né? E estabelecer os limites. Mas é um processo que exige muita consciência, porque o alter ego social, né, que é esse contexto no qual a gente está inserido, nos dita para o consumo. Esse aparelhinho aí nos puxa para anúncios, dita que nós temos que ter uma produtividade muito grande, porque o nosso planeta hoje é movido pelo capitalismo. E o capitalismo ele só se sustenta quando tem movimentação de capital. Então, precisa de produtividade, precisa de consumo. E é isso que a sociedade dita. Se tu não tiver uma clareza do que tu quer viver, tu te perde nisso facinho, né? E aí, quando tu vê, tu chegou no final da tua vida e que vida que eu vivi? O que aconteceu? E quanta coisa eu perdi? Um dos meus clientes é um hospital. E eu já acompanhei relatos dos diretores, por exemplo, um diretor da UTI, que sempre relata que é muito comum ele escutar as pessoas à beira da morte, tendo queixas em relação às escolhas que fizeram da vida, né? Do que fizeram com o tempo de vida que tinham. E os sofrimentos dessas pessoas, que são relatados em estudos também, tem vários livros que falam sobre isso, não estão relacionados a aquisições financeiras, a resultados profissionais, mas o tempo que elas deixaram de viver com as pessoas que eram importantes para elas, né? Relações. Uhum. Agora a senhora falando, me veio aqui, eles criam cada vez mais artifícios para a gente estar conectado. Uhum. Não bastasse o celular, tem um relógio inteligente, né? Que ele toca aqui e a pessoa já fica curiosa e se for algo que precisa acessar, já vai acessar de novo. E uma síndrome que me acomete, Vamos falar sobre o caso. eu brinco com isso, é eu mandar mensagem para alguém e esse alguém não responder. Eu fico louco. Como que a pessoa não... E eu fazendo meia culpa. Imagino que muita gente esteja se identificando. Eu não sou o caso isolado, não. Eu mando mensagem e eu quero que as pessoas respondam. E aí passa uma hora, poxa, o que essa criatura está fazendo que não respondeu, cara? E aí passa 2 horas, não, isso aí já está me tirando para bobo. Porque nem todo mundo tem que ter a mesma rotina que eu. Mas este aparelho obriga que eu tenha respostas na minha mente instantâneas. Nós estamos perdendo a tolerância à frustração. Esse aparelho e tudo que está colocado aí foi construído, sustentado nos recursos mais elaborados de neurociência. Então, as redes sociais, o sistema de notificações, tudo isso é sustentado no nosso jeito de funcionar neurológico. Então, nós estamos com a nossa paciência cada vez mais curta, o nosso senso de urgência cada vez maior e a nossa tolerância à frustração cada vez mais baixa. E isso nas crianças tem trazido índices de adoecimento mental absurdos. Crianças tendo crises de pânico, de ansiedade, sendo hospitalizadas, porque eles já nasceram nesse ritmo, né? Nós tivemos uma infância de brincar na rua, de ter amigos, e a nossa base neurológica, que é a primeira estrutura, ela é saudável. Nós ficamos doidos depois. Pois é verdade. E... assim, é uma missão, enquanto pais, é uma missão muito difícil de dizer o contrário. Não acessa, né? Não é o horário, mas tem que ser feito. Não é repressão, na verdade, é educação. Mas é difícil. A teoria é isso, a prática é bem mais difícil. Eu sou mãe também, né? E sou psicóloga. Então, nós temos... Desculpa, vou lhe perguntar, a senhora usa relógio inteligente, não? Não, relógio não usa. A senhora consegue se desligar do celular? Mais ou menos. Quando eu estou em atendimento, sim, né? Porque eu preciso da atenção plena. Eu trabalho o meu dia inteiro pela manhã, agora eu estive fazendo mentorias com lideranças e com empresários. Como psicóloga, eu preciso ler o que está sendo dito no plano objetivo e subjetivo. Então, eu tenho que estar com a atenção plena ali. E eu amo o que eu faço, é uma delícia estar ali. Então, eu não preciso me abastecer de outra forma. Mas, em outros momentos, nós estamos plenamente disponíveis daí para o telefone, né?
Eu vinha agora no caminho, precisava falar com o diretor de uma empresa, acionei, ele não pôde naquele horário, né? Poxa, vou ter que administrar. Me gerou desconforto, né? Se é o Glauco, eu já fiz, mas como não pode me atender agora? Mas como assim, cara? Então, faz parte, né? Eu tolerar essa frustração e administrar depois. Mas nós temos um menino de 9 anos e nós começamos a perceber nele a tolerância à frustração mais baixa. E, embora nós tivéssemos restringido o uso do tablet, a TV estava disponível. E a TV, ele só olha shorts, né? Só passando. E aí nós começamos a criar o saudável para a criança, são 2 horas de tela diárias. Então, nós não conseguimos restringir nesse nível, mas a gente criou uma rotina que ele tem acesso a telas pela manhã, acesso a telas à noite, à tarde está na escola. E aí nós descobrimos que ele tem uma série de outros talentos, porque a criança, sem ter o que fazer, começa a criar. Agora ele dança, né? O Michael Jackson é uma tendência agora lá em casa. Que bom. Ele desenha, né? E ele está se descobrindo capaz de outras coisas. Né? E ele não é uma questão de se rebelar, mas ele não mostrou irritação com a decisão de vocês? É um processo de conscientização, que não é diferente do que a gente deve fazer com os adultos, né? A gente precisa deixar claro o porquê, né? É construir uma reflexão. Eu introduzi a nossa temática falando da clareza de propósito, né? De afinal, como nós queremos gerir o recurso mais precioso que a gente tem, que é o tempo nesse planeta. Com a criança é a mesma coisa também, né? Olha, isso aqui é para o teu bem, é importante para ti, né? Em alguns momentos eles vão acolher ou não, mas olha, tu não entendeu ainda, então nós vamos te obrigar, porque o pai e a mãe querem o teu bem, então tu tem que fazer, porque é o mais importante. Mas com diálogo a gente consegue. Eu tomei algumas chineladas na infância, mas a gente sabe que não é necessário, que é possível, né? É possível educar uma criança sem agredir, não tenha dúvidas, né? Hoje é até uma atrocidade, algo nesse sentido. Bom, é crime, né? Exatamente. Nem pensar, e a conversa, né? O diálogo deve com ser o adultos caminho. Também, né? Para todos, né? Indiscriminadamente, faixa etária, sexo, enfim. Deixa eu lhe perguntar, nessa relação empresa-funcionário, as empresas exigem cada vez mais o contato, né? A interação tecnológica, mas, ao mesmo tempo, elas podem perder, porque a partir do momento que um profissional não consegue produzir, tem um quadro de burnout, por exemplo. Ele se afasta e aí é pior, inclusive, para a empresa. Então, não está faltando das próprias empresas esta conscientização, e a NR1, ela bate justamente neste foco aí da necessidade de dar mais atenção à saúde mental? Com certeza. A gente tem extremos, né? Eu trabalho no mercado já há 20 anos, então empresas mais maduras e mais desenvolvidas, elas usam o recurso de promover ambientes favoráveis porque elas sabem que pessoas saudáveis e felizes entregam mais resultado. E em tempos de inteligência artificial, cada vez mais se torna necessário inteligência emocional, porque a gente tem mais uma ferramenta aí que dá a possibilidade de ampliar a produtividade. Mas como uma furadeira, que é uma ferramenta, a gente pode fazer um furo na parede, criar muitas coisas, pode fazer no meio da testa. Então, potencializar uma cultura adoecida, né? Eu lembro sempre do filme do Chaplin, em tempos modernos, né? É colocar gasolina no fogo, é potencializar alguma coisa ruim. É muito importante que as empresas tenham clareza de propósito enquanto instituição, porque relações sustentáveis e produtivas, elas são parceiras, elas são boas para os dois lados, né? Eu preciso, com o meu trabalho, ter um lugar que me gratifica, que me gera remuneração e eu impacto de forma positiva. Quando a relação não faz bem para os dois lados, ela se torna insustentável, né? Ou eu, quando dou prejuízo para a instituição, ou quando a empresa gera prejuízo para mim. E esse prejuízo traduz impacto no resultado lá na ponta. Observa a questão da qualidade do atendimento nas instituições, como tem se tornado cada vez mais raro a gente ter experiências positivas de atendimento. Porque normalmente as coisas lá atrás, e os problemas começam já lá na alta liderança, na visão do líder, do empresário, e que se desdobra numa entrega problemática lá na ponta. Na verdade, é o efeito que vai se propagando. É bem isso mesmo. Você certamente já teve alguma experiência ruim na relação com essas empresas, pode ser no caixa, pode ser no atendente, pode ser, seja lá no que for, no representante comercial, enfim.
E como é que se resolve isso? É muito importante que nós sejamos... Se é que se resolve. Nós estamos falando, de repente, aqui em melhorar um cenário. Porque resolver... Primeiro, ninguém oferece o que não tem, tá? O que eu vejo quando eu trabalho com empresários e com líderes? Que boa parte deles não está bem. Eles estão tentando também tirar de si para dar conta daquele mundo. Então, se eles não constroem uma realidade favorável para eles, se internamente eles não estão felizes, não estão se sentindo bem, eu não consigo entregar bons resultados para as pessoas. Lembra que eu falei do kit coisa boa e do kit desgraceira? A gente funciona errado. Quando a gente não está bem, ao invés das nossas forças virem para o jogo e nos protegerem, não, a gente se torna a pior versão de nós mesmos, né? E aí eu não gero resultado e eu crio mais problemas. Então, quando eu começo o trabalho nas empresas, hoje eu entendo que trabalhar com empresários é importantíssimo porque eu comecei com treinamentos, né? Então, eu pensava assim, vou fazer um treinamento maravilhoso, vou mudar o mundo. Não mudava, mas eu não estou descobrindo o melhor formato. Então, vou me especializar, vou pensar, me baseei. E quando eu trabalhava com essas pessoas, elas diziam assim, tu precisa trabalhar com o meu líder. E daquele líder eu fui para lá no empresário, né, que é o proprietário da empresa. E essa pessoa que também tem a sua carga de sofrimento. E ela precisa construir uma vida boa para ela viver e a partir disso ir desdobrando, né? Então, construindo relações parceiras, criando condições favoráveis, porque os problemas, eles, quando aparecem, é como a febre de uma criança, não é a doença, é o sintoma que tem alguma coisa errada, né? Vivi uma experiência recentemente de ir a um supermercado e quando cheguei a caixa estava chorando. Eu pensei, meu Deus, mas que empresa é essa que a caixa está atendendo e chorando, sabe? Bipando os produtos e passando. O problema não começou ali, né? Tem uma série de fatores envolvidos. A gente sabe que tem demandas sociais, nós vivemos em um país complexo em termos de contexto social, mas que relação essas pessoas têm dentro do ambiente de trabalho, né? Com liderança, com aquelas pessoas, para perderem a humanidade de enxergar que essa pessoa precisa de suporte, que ela não tem condições de trabalho, né? Quando a gente perde a possibilidade de entender que no início e no fim a vida é das pessoas para as pessoas. Então isso é uma cultura adoecida, né? Pois é, mas aí a gente ouve algumas pessoas dizer o seguinte, não, essa nova geração, essa que está aí, tem um pensamento diferente. Eles querem qualidade de vida. Eles preferem trabalhar em casa, eles não sei o quê. Não. Existe isso? Existe. Hoje pela manhã eu atendi um cliente que é uma empresa, tem 2.800 funcionários e o perfil de equipe deles é muito geração Z. E eles fizeram um processo de consultoria agora que veio pegando muito pesado na produtividade, na entrega produtiva, cobrança, meta, prazo. E começou a aumentar o turnover, né? A rotatividade. E aí nós retomamos o trabalho e nós justamente trabalhamos esse aspecto. Vocês perderam a dimensão de propósito. Essas pessoas, elas estavam aqui engajadas num objetivo comum. Esse objetivo comum deixou de ser algo que realmente tinha valor para a empresa. Na linguagem de vocês estão expressando outras coisas. Resgatem isso. Resgatem a dimensão de propósito coletivo, porque esse público se engaja nisso. E eles não querem controle, eles entregam resultados, mas resultados alinhados ao propósito. Não é carga horária, não é isso, aquilo. Dá espaço para que eles possam criar, acompanha, dá suporte, mas de uma forma viável, né? Os desafios, as metas mesmo, elas precisam ser desafiadoras, mas viáveis. Eu voltei a pensar no tempos modernos, né? Que era uma coisa, e aquele negócio não termina nunca e a pessoa entra no moto perpétuo e não sai daquilo e já não sabe mais o que é vida, o que é vida pessoal, o que é vida profissional e aquele negócio... É uma vida sem sentido, né? Pois é. Sem sentir. A gente vai perdendo a capacidade de sentir, principalmente emoções positivas, né? Hoje é dia dos namorados. O amor é a força vital que move o ser humano. Quanto mais capaz de amar uma pessoa é, mais saudável ela é. E amar as pessoas que fazem parte da vida delas, amar o trabalho, amar a própria vida. Então, é disso que a gente fala como antídoto para esse mundo rodinha de hamster que a gente está vivendo. Exato, né? A gente correndo atrás de alguma coisa que não vai chegar nunca. E essa questão de desumanizar se começa pelo dono da empresa,
chega no funcionário e o funcionário começa a olhar o mundo de uma forma desumana. A gente já está... Eu falei esses dias, eu passei na rua, tinha uma marquise cheia de gente ali dormindo embaixo. Aquilo já faz parte da... Como assim faz parte do dia a dia, faz parte da rotina? Entre essas pessoas tinha uma criança. Não pode, ainda mais tendo uma criança, entendeu? Só que está virando normal. E normal, assim como sofrer no dia a dia, sem chegar ao fim naquela rodinha que a gente vai correndo. Deixa eu lhe pedir permissão para fazer um intervalo rapidinho e já voltamos. Falando aqui de tecnologia, de burnout, de como utilizar recursos, os trabalhadores, né, principalmente, nessa pressão por produtividade, sem afetar a sua saúde. E aqui, quando eu falo saúde, é a física e aqui é a mental. Já voltamos. Visão 360 está de volta com a pergunta: como é que anda a sua saúde, hein? E não só a física, mas a saúde aqui. Você, trabalhador, você que é empregado de uma grande empresa, de uma pequena empresa, você que é dono do próprio negócio. O assunto de hoje é a hiperutilização da tecnologia, os efeitos que isso pode causar no nosso dia a dia, burnout. E aqui nós recebemos a psicóloga especialista em saúde mental do trabalho e burnout, Denise Milk. Eu queria lhe fazer uma pergunta no contexto nosso, brasileiro. É muito diferente do que se vê no mundo inteiro, porque o Brasil tem suas idiosincrasias, né? Não é fácil, não é fácil. Empreendedor, a gente sabe que é muito difícil. A questão de viver num país com muita injustiça social, enfim, todo o nosso contexto que a gente conhece. Nós estamos inseridos no mesmo quadro que se vê lá fora. Qual é a sua opinião? O nosso contexto, ele é mais favorável ao adoecimento. A gente tem uma ilusão social de que o Brasil é o país da felicidade, né? Mas não, nós somos um povo muito trabalhador, que, em geral, tem uma sobrecarga de trabalho. Quando a gente viaja e tem experiências fora, nós recentemente estivemos na Itália, e a qualidade de vida e o ritmo da vida é outro. Nosso contexto econômico... Não é coisa de filme? Não é. Quando a gente vai lá, a gente vê de olha verdade. O filme e diz, não, mas isso é o roteiro do filme que, não, é de propósito, verdade, eles estão mostrando isso, mas não é, né? É de verdade, né? A Itália tem muito forte o dolce far niente, né? Inclusive, eu tenho um grupo de mentoria que é a Espresatura, porque de lá eu voltei muito tocada com isso, né? Eles conseguem tornar o difícil leve. E nós fomos perdendo essa habilidade, né? Hoje, 90% das pessoas que estão trabalhando têm sintomas de ansiedade. É um absurdo, né? 90%? Nós somos o país com um dos maiores índices de burnout do mundo. Então, o nosso jeito de viver não está dando certo. E quando a gente fala em ser dono do próprio negócio, o primeiro negócio que nós precisamos ser donos é da nossa vida. Claro que o contexto social impacta, né, em quem nós somos. Nós somos suscetíveis ali aos ambientes nos quais nós estamos inseridos. Nós não estamos na Itália, no dolce far niente, né? A gente está aqui em Porto Alegre, na correria do dia a dia. Nesse momento, essa clareza da vida que eu quero viver precisa ser muito mais consolidada. Isso precisa estar muito vivo dentro das pessoas para que elas possam fazer escolhas e não sejam lideradas pelas demandas, não sejam lideradas por isso aí. Ali tem toda uma ciência que faz com que a gente realmente fique muito tempo da nossa vida, tá? Ou no WhatsApp respondendo demandas de trabalho, ou nas redes sociais ali, nos vídeos que foram criados para que a gente fique ali e a gente receba estímulos e consuma. Então, nós precisamos fazer uma construção diferente. Nós estamos num país que é desfavorável em relação a isso, mas eu preciso ter noção, ter consciência, e aí entra a questão do diálogo, para que eu possa construir algo diferente. Eu não posso entrar nessa rodinha do hamster e gastar esse tempo precioso que eu tenho para habitar esse planeta com coisas que talvez não me façam sentir bem, né? As farmacêuticas certamente agradecem, né? Sim, sim, sim. Imagina o consumo de medicamentos
deve ter explodido. Eu não tenho os dados oficiais, enfim, deve ter alguma, porque os próprios órgãos governamentais fazem essa não é uma medição, mas enfim, tem essa planificação, né? E as pessoas acabam se socorrendo de remédios. É uma sociedade doente que usa deste tipo de medicamento, mas poderia tirar em si mesmo a própria cura. Quanto mais nós podemos fluir na nossa essência, mais saudáveis também nós nos tornamos. Pensa o quanto existe de riqueza em cada ser humano. Nenhum de nós é comparável ao outro, né? Nós temos um DNA, uma digital, e esse é um recurso que está físico, biológico. Agora, a constituição psíquica de cada pessoa, ela se traduz por uma soma de recursos biopsicossociais, né? Eu fui criada no interior de Triunfo, sou filha de uma professora e de um agricultor, e tive uma série de experiências de vida que, somados a série de outras questões biológicas, de quem eu puxei determinadas coisas, fizeram eu ser quem eu sou. E eu sou capaz de entregar para o mundo determinados potenciais. Eu sou capaz de servir e gerar valor para as pessoas que me cercam de uma determinada forma. Se nós formos escutar a tua história, é completamente outra. Agora, eu só transbordo e sirvo ao mundo se eu consigo, num primeiro momento, me atender. Isso é bíblico, né? Vamos desmistificar uma coisa, ou tentar pelo menos. Essa questão do sofrimento, grande parte da população tem, mas o burnout, quando se acentua realmente, é mais específico de uma faixa etária, de uma faixa econômica, de uma faixa social, enfim? Não, é geral? A doença mental, ela não escolhe sexo, gênero, classe social, eu posso estar no chão da fábrica, eu posso ser o dono. Exatamente. E o que diferencia o burnout de outras doenças mentais é que os sintomas, eles são diretamente relacionados ao ambiente de trabalho. Então, a sobrecarga, uma relação tóxica com o chefe, um posicionamento inadequado. Eu digo sempre que as pessoas precisam ser colocadas nos lugares certos. Por exemplo, se eu fosse colocado no setor financeiro aqui da empresa, eu sofreria horrores, porque são minhas fraquezas, eu não sou boa na parte lógica. Agora me põe a conversar aqui, a trabalhar com as pessoas e adorar, porque eu sou toda relacionamentos. Então, se eu sou desafiada de forma equivocada com os meus recursos, mas se eu sou desafiada além dos meus recursos, me botar a conversar 24 horas por dia, mesmo fazendo o que eu gosto, eu vou cansar e vou adoecer. Agora, se eu só tenho a oportunidade de trabalhar 2 horas conversando e as outras eu tenho que ficar parada, eu estou sendo desafiada abaixo dos meus recursos e isso também adoece. Então, tem uma série de fatores que podem, dentro do ambiente de trabalho, levar ao adoecimento. E a NR1, ela vem justamente trabalhar nessas condições, são os fatores psicossociais mais comuns de causa de adoecimento, que a nova lei começa a exigir que as empresas tenham uma atenção, né? Que elas possam observar como é que dentro do ambiente de trabalho eles podem estar gerando saúde ou doença. E agora todas elas são cobradas para que mapeiem, né? Então vejo um movimento muito favorável nesse sentido. Como é que eu faço para saber se eu não estou com depressão ao invés de burnout? É porque essa relação de trabalho tem que acontecer? Sim, tem que estar associado a aspectos relacionados ao trabalho. E tem pontos importantes para a gente pensar. Hoje a gente sabe que o mundo ele é complexo e sistêmico e a gente não atribui a nada uma causa única. Acabei de trazer que o ser humano é biopsicossocial. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, um histórico de doença mental na família. Essas pessoas são mais vulneráveis e mais suscetíveis a desenvolver um quadro de adoecimento. O trabalho e essas condições adversas que eu citei, elas podem potencializar, mas já existia um histórico, né? Pessoas que já tiveram um quadro depressivo. Ontem, em uma empresa que eu estava, uma menina que teve um quadro de adoecimento, uma líder, ela fez o tratamento, se restabeleceu, estava bem, mas ela disse, Denise, estou sentindo de novo aqueles sintomas de ansiedade. Eu disse, tu já passou por isso, tu acaba sendo mais propensa a desenvolver novamente, né? E tinha, naquela época, fatores de trabalho que realmente estavam impactando naquela situação. Hoje, não. Hoje, ela está precisando de um suporte de novo,
mas as condições de trabalho estão adequadas. Então, o que diferencia essencialmente existem aspectos na minha relação com o trabalho que são geradores de sintoma, diferente de outros espaços. Em outros espaços eu consigo me manter relativamente estável. Qual é a recomendação para quem está sentindo algo que pode ser ansiedade, não sabe exatamente se é burnout? A senhora falou anteriormente, né? É tentar ver dentro de si mesmo, na empresa que trabalha, com o gestor, se for o caso, mas a ajuda profissional, que a senhora disse, a partir deste momento, então, se não houver ajuda profissional, o que o profissional faz nesse momento? Precisamos entender o nível de gravidade da situação, né? Essa menina que eu descrevi, ela estava correndo risco de suicídio na época já. Então, o nível de intervenção... Isso seria o máximo. O ápice, né? O caso mais grave. Mas, conforme o caso, o profissional vai fazer a avaliação e vai recomendar a conduta mais adequada, que vão desde sessões de psicoterapia, a intervenção medicamentosa, quando houver necessidade. E, normalmente, tem esse olhar sistêmico também, né? Hoje, mesmo um profissional da área da saúde mental, ele vai buscar criar eixos interdisciplinares. Então, que a pessoa faça atividade física, que daqui a pouco busque um nutricionista, porque é essa soma de fatores que faz com que a gente seja saudável, né? Isso, por via de regra, causa afastamento da atividade laboral? Conforme o caso, sim, pode-se gerar o afastamento da atividade laboral. Porque eu ia lhe perguntar o seguinte, tá, eu busquei ajuda profissional, mas eu tenho que continuar trabalhando. Porque tem gente, muito, eu não peguei os dados oficiais, muitos casos de afastamento, né? A nossa profissão, e eu posso dizer em relação a jornalismo, nunca se ouviu tanto falar em burnout. Mas a gente faz uso de tecnologia como nunca fez antes. Né, para qualquer coisa hoje. A inteligência artificial veio para ajudar, logicamente, mas ela tem efeitos colaterais. Ela é treinada por nós, humanos, e no caso do jornalismo, mesmo que a inteligência artificial ajude, ela não substitui. A gente tem que fazer correção de texto, tem que fazer uma série de coisas. Então, eu fico preocupado, sinceramente. É que começa na tomada de consciência em relação à doença mental. Um outro caso que eu conversei na semana passada, a pessoa começou a descrever, disse, é um quadro de adoecimento, né? Todos os sintomas que ela estava trazendo. E aí eu disse, tu está adoecida? Ela disse, não estou, eu não posso estar. Não posso estar. Eu disse, como assim não pode estar? Não, porque eu acho que isso é frescura, isso é coisa de gente que não tem força, né? A gente tem um estigma ainda em relação à doença mental, como se nós tivéssemos controle sobre isso. E mais do que isso, desculpe lhe interromper, em específico, burnout também, porque tem ainda muita gente, não, o trabalho não adoece, o trabalho é bom, ele dignifica, quem trabalha tem que estar bem com a vida, é dali que sai o recurso, é o dinheiro, o provento para pagar as contas. Saúde é equilíbrio, né? Então, se tem desequilíbrio, de alguma forma, nosso corpo, nossa mente vão sinalizar. E a mente sinaliza como qualquer outro órgão do corpo, né? É uma pessoa esclarecida, graduada, essa que disse, né? Que ela não tinha, que isso era coisa de gente fraca. Eu disse para ela, se eu te dissesse que tu tá com um problema no fígado, né? Que foi mapeado e que tu precisa de medicação, tu entenderia que tu teria condições de fazer o controle disso? Tipo, te esforça, te dedica, pensa positivo que tu vai restabelecer o fígado? Não, né? O cérebro é um órgão como qualquer outro do corpo. Quando ele adoece, é necessário intervir com a ciência e muitas vezes com a medicação para ele se restabelecer. Por que é tão complexo entender que a mente ela é frágil como qualquer outra parte do nosso corpo, né? Em relação à saúde e burnout, temos que considerar o seguinte... Quem tem, mesmo que não saiba, mas tem sintomas, muitas vezes é levado ao consumo excessivo de tabaco, de álcool. E aqui não vou falar de drogas ilícitas, enfim, mas a própria medicação, que nós falamos há pouco, né? Então, é a reação em cadeia que a gente chama, né? E atender o sintoma, né? Então, assim, eu como demais porque eu estou ansioso, eu bebo demais. A tal história de só ver o resultado, não ver exatamente de onde vem isso. Normalmente
justamente as adições, né, que são os quadros de dependência química, compulsão alimentar, esse sintoma funciona como um anestésico de uma outra dor. Né? Num quadro, quando essa pessoa vai buscar tratamento, tu vai entender que o que está por trás gera esse sintoma. Né? É só uma defesa. A medicalização hoje, né, é do tipo, eu estou nervoso, toma que eu tenho Rivotril, né? Já te dou. A gente trabalha só o sintoma, né? Na verdade, as emoções, elas nos dão sinais. Elas mostram para a gente que existe um descompasso, um desequilíbrio. A gente precisa ficar atento a elas e trabalhar a causa. Não adianta eu continuar num ritmo de trabalho ensandecido e tomar ansiolítico para conseguir sustentar isso, porque eu vou colocar o meu corpo em colapso. Então, se eu não crio uma vida que seja confortável para eu viver, não vai existir medicamento, doce, ou seja lá o que for, que sustente, né? Ou come e agora toma Monjalo depois. Pois então, agora se criou esses ciclos. Depois eu resolvo com a caneta. Absurdo. Eu tenho um tempo ainda, eu não posso deixar de perguntar para a senhora, a partir do momento que eu tenho um adolescente ansioso, um adolescente que cada vez mais está ligado, a senhora acabou de falar de um caso que atendeu de uma menina, ou de uma mulher, enfim, não sei a idade, que a senhora falou que já tinha tido quadro de ansiedade e que ela é propensa a ter mais. O adolescente que atravessa por esse problema, ele tem a tendência de ser um adulto com esse problema, um idoso com esse problema. Isso é muito sério, hein? É muito específico, tá? Nós precisamos... Lembra que eu falei que cada ser humano é único. Então, a gente... não pode ser leviano a estabelecer parâmetros. Sim. Aí nós precisamos revisitar a ciência e bases de pesquisas científicas para entender onde existem esses parâmetros. E como eu te coloquei, nós estamos falando de um adolescente. Os adolescentes têm esse parâmetro? Bom, são determinados adolescentes com histórico de doença mental, com marcas traumáticas, com uma condição de vulnerabilidade social. Então, são múltiplos fatores que nos fazem pensar prognóstico. Então, mas o momento de que houve já uma situação de adoecimento, bom, isso é um fator de prognóstico que a gente vai considerar junto com os demais. Não pode ser ignorado. Não, e também não pode ser uma verdade absoluta. Tu teve, vai ter, todo mundo na tua família teve, tu vai ter também. Não, né? O mundo não é mais cartesiano, não é preto, branco, certo ou errado. Essas nuances, elas nos permitem fazer uma leitura mais coerente da realidade. Muito interessante o bate-papo que a gente teve com a psicóloga especialista em saúde mental no trabalho e burnout, Denise Milk. A senhora está nas redes sociais, dá para acessar conteúdos? Sim, eu estou sempre partilhando conteúdos relacionados à liderança, ao bem-estar no trabalho. E quem quiser se abastecer de conhecimento nesse sentido, pode me seguir no Instagram, @DeniseMilk. O convite está feito, foi muito bom essa conversa, embora o assunto seja preocupante realmente, mas vivemos nesta sociedade que vivemos. Ou cada um faz a sua parte, ou o conjunto da obra vai ser pior daqui para frente. Muito obrigado por sua participação aqui no Visão 360. Obrigada foi um prazer estar aqui e servir, que nós possamos construir a liderança das nossas histórias e viver bem, né? Como é que é? Ser dono da própria... do seu próprio negócio, da sua vida. Da própria vida, exatamente. Vamos levar como lema isso. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no Visão 360. A gente volta na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Tchau. Muito obrigada.